Olá, eu sou Cristiane Sambugaro e esse é o programa Sou Mais RP. E quem participa hoje aqui comigo são as professoras do FIANFA, Centro Universitário. A professora Rita Ribas, obrigada Rita. Obrigada. A professora Nicole Moriyama, obrigada por estar aqui. E o professor Marcelo Rodrigues, obrigado. Obrigado, Cris. E o nosso convidado de hoje é o Marcos Vinícius Bonfim. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Relações Públicas. Obrigada. Obrigado, Cristina. É um prazer receber você aqui no nosso programa. Satisfação é minha. Obrigada. E nós vamos começar por uma pergunta até meio polêmica. O nosso tema de hoje, né, são relações públicas governamentais. Sim. E a gente queria saber a sua posição em relação a esse contexto do profissional de relações públicas que hoje no Brasil acaba atuando em suas funções mais assim operacionais, vamos dizer, né? Dentro do Poder Legislativo, por exemplo, né? No cerimonial e nos eventos. Como que você vê em termos de atuação? Você acha isso positivo? É uma tendência? Isso você acha que pode denigrir a profissão? Como que você se posiciona? Olha, Cristina, a atividade de relações públicas na área governamental, ela tem uma longa trajetória, né? Ela começa já desde dos anos 50 com o Departamento de Administração do Serviço Público aqui em São Paulo, especificamente, né, o DASP. Já com uma trajetória, inclusive do próprio professor Cândido Teobaldo, já fazendo as instruções de relações públicas dentro dos órgãos governamentais. Tá? Isso para a gente colocar num marco histórico aqui em São Paulo. É lógico que existe uma tendência natural dos órgãos públicos utilizarem a atividade de relações públicas nas áreas de cerimonial e eventos. Mas a nossa atividade, ela permite uma série de outras funções dentro de órgãos do governo. Eu mesmo, na minha trajetória profissional, já trabalhei em 3 órgãos diferentes do governo. Trabalhei na Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, no Conselho Regional de Enfermagem e na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, em diferentes órgãos, eu também tive a minha experiência profissional com diferentes papéis, tanto no cerimonial, atuando na assessoria de imprensa e como relações públicas mesmo, cuidando não só da parte de eventos, mas de relacionamento com os públicos, no caso do Conselho Regional de Enfermagem, com os profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares. Além disso, o profissional de relações públicas pode trabalhar em ouvidorias, na área de ouvidoria de órgãos públicos, nas áreas de atendimento, pode fazer o papel de assessoria estratégica, seja do principal executivo do órgão público, né, um diretor, supervisor, prefeito, governador de estado, presidente da República, né, também atuando principalmente nas áreas de comunicação, também cuidando de mídias sociais. Então a gente tem um leque bastante variado. Agora existe uma tradição histórica de aproveitamento do profissional de RP em cerimonial e eventos, mas as nossas graduações no Brasil afora capacitam os nossos alunos para terem diferentes papéis, aí dependendo das demandas que os órgãos públicos apresentarem. E é bom a gente falar sobre isso, né, para deixar em aberto, né, para as pessoas que acabam nos vendo aí, que existem outras possibilidades, né? Sim. E esperando que a gente possa ser utilizado, né, nas funções, em todas as funções, né, máximas. Exatamente, que nós temos capacitações. A gente tem competência, a gente tem condição técnica de entregar o melhor resultado para os diferentes órgãos. O que a gente tem trabalhado, principalmente em termos de informação e também para o mercado, para a área em si, de órgãos públicos, é uma mudança de visão. E o que tem acontecido no cenário político do país também favorece isso. A gente está com uma necessidade maior de transparência, de relacionamento, de entendimento do papel dos órgãos públicos e a gente, enquanto profissionais de relações públicas, pode entregar isso para qualquer área governamental. Com certeza. Uma outra curiosidade, né, que a gente traz para você, e eu acho que isso
sempre gera algumas dúvidas, né? Eu mesmo já lecionei a matéria aí de introdução a relações públicas, a professora Nicole também, e a gente sempre tem um contexto histórico, né, de chegada das relações públicas no Brasil, inclusive a governamental, né, por onde Sim. nós começamos. E a gente tem aí, a gente tem uma imagem um pouco distorcida do que o relações públicas pode fazer, a sua atuação é distorcida. E principalmente aqui no Brasil, né? A gente vê essa carga histórica muito pesada, né? E como que você vê se você vê, né, essa mudança de perfil e do próprio profissional e do mercado, como o mercado enxerga? Como que você acha que está hoje esse mercado no Brasil? Olha, vamos para a primeira parte, a questão histórica, né? Se a gente for pegar na época da ditadura, principalmente, ficou muito pichado na imagem do profissional de relações públicas essa questão de ser um profissional que estava ali atuando em favor do regime. O que acaba sendo uma distorção, né? E isso acabou denegrindo bastante a atividade profissional de RP, principalmente na década de 60, 70, nesse princípio, né? E uma coisa que o contexto histórico também não acaba revelando, e isso a gente percebe no dia a dia de trabalho, é que, historicamente, na atividade governamental, a gente sempre teve processos de ruptura, né? Ora, a gente tem um regime ditatorial que influi e aí tenta emitir mensagens do ponto de vista de comunicação bastante direcionadas, massiva. Ora, você tem outros regimes com uma proposta mais de abertura democrática, principalmente pós-ditadura, em que a gente tem um ambiente aí de, vamos dizer assim, de busca de consolidação dos direitos civis, de estímulo à cidadania. Então, a trajetória de administração pública brasileira sempre trabalhou muito com essa questão de política e administração, burocracia e regime aberto. E isso faz com que exista uma dificuldade dentro dos próprios órgãos públicos, né? Pensando que você, enquanto profissional de relações públicas, você não está atuando sozinho, você tem os outros colegas servidores públicos também atuando, entregando os serviços públicos que são demandados pela população, essa disrupção. Então, se existe uma dificuldade dentro de um órgão público de estabelecer um relacionamento franco, aberto com o cidadão, o profissional de comunicação também vai ter dificuldade de fazer um melhor processo de comunicação nesses princípios, né? Então, isso acaba interferindo bastante nessa forma. O que eu tenho notado e estudado, principalmente a respeito dessa evolução, é que a gente está justamente no momento agora, por conta dos diferentes escândalos de corrupção que têm acontecido no país, da necessidade de a gente ter uma maior qualidade de serviços públicos. Então, existe dentro da nossa sociedade hoje um interesse maior de ter órgãos públicos eficientes, né, eficazes e que efetivamente entreguem uma qualidade nesse serviço público. E para fazer esse processo, você precisa de relacionamento. É aí que a gente entra. E aí eu acho que o profissional de relações públicas ele tem muito a entregar para os órgãos públicos que tiverem aí consciência desse papel. E a gente tem diversos colegas atuando, seja no Senado Federal, em órgãos federais, fazendo trabalho de comunicação com qualidade, né? Poderia citar o Jorge Duarte e a Gilciana Galerani na Embrapa, a Ana Lúcia Novelli no Senado Federal, sabe? Outros colegas atuando em prefeituras, na comunicação. Então, tem gente atuando como relações públicas na área governamental, entregando resultado, trabalho com qualidade, e a gente só tem a crescer por conta dessa demanda de transparência e relacionamento com o cidadão que está sendo exigido por todos nós enquanto sociedade. Marcos, até pegando esse seu gancho, eu acho que cada vez mais cresce realmente essa demanda da sociedade, da instituição privada, do terceiro setor se comunicar com o governo, né? Então, eu acho que esse é um nicho de mercado que os profissionais de relações públicas eles precisam se atentar. E no seu ponto de vista, quais são os principais desafios que os profissionais eles precisam prestar atenção e precisam desbravar nessa área? Olha, Nicole,
Acho que o primeiro ponto é encarar o serviço público com a mesma finalidade que nós encaramos, não só do ponto de vista teórico, mas prático, quando a gente pensa em empresas, né? Então, a mesma proporção, o mesmo cuidado, a mesma atenção que um profissional de relações públicas oferece para uma empresa privada, ele tem que oferecer também para o serviço público. Porque a gente está lidando, no final das contas, com o cidadão e o interesse público, que é de interesse da sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente ter uma responsabilidade ética na nossa atuação, né? Então, esse profissional de comunicação ele tem que ser percebido, enquanto relações públicas, como alguém dentro do serviço público que está olhando para o cidadão, né? Então, a gente tem uma responsabilidade de fazer as comunicações de interesse do governo para relacionamento com órgãos privados, com o legislativo, com o judiciário, mas a gente tem que entender que o nosso principal cliente é o cidadão. Ele tem que perceber que ele tem um profissional de relações públicas ali dentro desse órgão público preocupado com esses princípios. Nessa mediação sociedade e governo, exatamente, pendendo para o lado da sociedade. Exatamente. Né? Porque ele que vai fazer as sinalizações para o governante, para o gestor público, daquilo que é de interesse da sociedade. Então, ele vai utilizar das diversas ferramentas que a gente tem do ponto de vista de relações públicas, de pesquisa, dessa ouvidoria social que eu falei, de processos de comunicação que revelem um cuidado com formação e educação, né, de preparar o cidadão. Hoje em dia, o cidadão ele tem que compreender, por exemplo, qual que é o nosso contexto econômico. A gente está numa situação de crise econômica e política, então ele tem que entender como ele vai se comportar e qual é o papel dele enquanto cidadão, exigido. É super importante, né, ter essa visão 360 exatamente. Do negócio e das relações públicas governamentais. Exatamente, porque ele vai fazer esse papel de escuta, essa mediação que é super importante, para o governo não ficar só respaldado sobre aquilo que ele foi necessariamente eleito ou demandado pelo gestor para executar. A gente tem que ter essa capacidade de dialogar e de fazer essa interação com a sociedade. E o RP pode fazer esse papel. Perfeito. E eu acho que também, dentro das relações públicas, a gente tem algumas atividades que são um pouco desconhecidas do ponto de vista teórico, como é o caso do lobby, né? O lobby ele tem um entendimento que é um pouco difícil assim dos nossos alunos e até dos profissionais e dos profissionais do mercado entenderem qual é a função do lobby. Então eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. O lobby é uma ferramenta importantíssima em qualquer regime democrático, né? Ele não pode ser demonizado como a gente acaba vendo principalmente na imprensa, né? A repercussão, sempre a gente vê notícias falando lobista e isso acaba prejudicando, exatamente, né, prejudicando uma ferramenta importante de intervenção e de tomada de decisão junto a órgãos públicos, porque qualquer interesse, né, seja da sociedade, de empresas, organizações do terceiro setor, merece ser representado. E a ideia do lobby é justamente essa, fazer essa ponte. Então, apresentar ao órgão decisor, a quem tem a condição de tomada de decisão, os argumentos legítimos para essa posição. E o papel do lobby é importante porque muitas vezes você acaba num processo legislativo não tendo a oportunidade de ouvir os diferentes lados. Nessa negociação, exatamente, com muita ética e transparência. Né? Para efeito de políticas públicas, é fundamental a gente ter os diferentes atores sociais se posicionando. Essa capacidade de se posicionar, de colocar para o legislador, né, para o governante, uma posição de um grupo específico de interesse de forma legítima e principalmente ética, transparente, né, com clareza, que faz com que o lobby seja uma ferramenta importante. Infelizmente, já tem mais de 30 anos que existe um projeto de lei no Senado Federal que tenta regulamentar o lobby e a atividade dos profissionais que atuam nessa área. A gente sabe que tem advogados, tem relações públicas, tem economistas, jornalistas, então é uma área multidisciplinar que cabe também, quando
for articulado, então, a promulgação desse projeto de lei, né, que ele possa se tornar, de fato, uma regulamentação para a atividade, que tem esse caráter multidisciplinar, que já existe no mercado, mas que precisa ser colocado de forma clara, né? A única dificuldade que a gente tem hoje no momento, na minha opinião, é que a gente tem um Congresso, infelizmente, que não tem legitimidade social para encampar isso, então a gente está com dificuldade de fazer uma discussão, por exemplo, de reforma do sistema político, de campanha eleitoral, quem dirá você regulamentar o lobby, quer dizer, tirar essa cortina, né, que faz com que as pessoas não tenham essa clareza de quem que é os atores ali envolvidos. Então, é um processo que eu acredito que vai precisar passar para 2018, num novo Congresso, que eu espero que seja bastante renovado para isso. E cabe às relações públicas também defender essa postura ética para que seja uma atividade legalizada e desempenhada da melhor forma. Né? Exato. Obrigada, Marcos. Marcos, nesse contexto brasileiro, político, como você classifica a atuação das organizações no desenvolvimento do advocacy? O advocacy também é uma outra estratégia, né, de relacionamento e de influência com o poder público. Aí, no caso, a gente está partindo do ponto de vista, no advocacy, de mobilização da sociedade civil para uma ação. Também é um ponto importantíssimo de intervenção, Rita, porque a gente tem encontrado cada vez mais a necessidade do ponto de vista do cidadão, interferir nesses processos, né? E o advocacy, ele tem esse papel. Eu acho que a gente tem boas experiências, né? Tem casos interessantíssimos, isso né? que eu ia te pedir, para você ilustrar um pouquinho, né? Para dar alguns exemplos sobre isso. Certo. Tem um caso recente que eu gosto bastante, de uma agência chamada Cause, né? Que ela, inclusive, a gente já tem agências de comunicação, de relações públicas focadas especificamente em questão de advocacy. Então, isso é muito importante, né? Porque traz essa legitimidade que a gente está buscando, que a gente quer enfatizar. E esse caso que me chamou a atenção dessa agência foi em relação à base curricular comum de ensino médio, né? Que a Fundação Lehman demandou dessa agência esse trabalho de relacionamento para mobilizar os professores do ensino médio fundamental a se posicionarem em relação à base curricular. Então, muitas vezes, nesse processo legislativo, a gente não encontra como eu vou dizer assim, essa facilidade dos legisladores de ouvir o cidadão. E aí a gente precisa da articulação, no caso de agências ou de organizações do terceiro setor, via advocacy para fazer essa interferência, para chamar a atenção da sociedade civil para esses temas. Esses dias agora a gente teve um caso bastante interessante, que foi, acho que bastante natural, que faz parte do ambiente dos ambientalistas, que foi esse decreto do governo federal em relação à reserva do Pará, né, na Renca, né? Então, assim, saindo do decreto, o movimento ambiental já se mobilizou e já conseguiu fazer pelo menos a primeira parte desse processo, que é evitar que esse decreto fosse promulgado de fato. Agora tem uma outra etapa, que é fazer a batalha dentro do âmbito legislativo para que essa legislação melhore, seja aperfeiçoada, porque seria um absurdo esse decreto entrar em vigor da forma como estava, né? Porque o dano ambiental ia ser muito grande. Muito grande, né? E, Marcelo, você quer perguntar, por favor? Marcos, tendo como referência, inclusive, a atual gestão da cidade de São Paulo, qual que é a sua opinião sobre a atuação do setor privado em prol das suas relações institucionais ao investir nessas iniciativas de políticas públicas? A nossa cidade aqui ela está num processo ainda, vamos dizer assim, mais polêmico, né? Porque a atual gestão do prefeito Dória, ela tem uma agenda bastante clara em termos de participação da iniciativa privada, em termos de políticas públicas e tudo mais. O que eu não acho, nesse sentido, ruim. O problema é o como, é o processo, a forma como isso está sendo
como é o lema da gestão, está sendo acelerado demais. Então, isso acaba alijando a sociedade civil de uma participação maior. Inclusive, amanhã, mesmo sexta-feira, vai ter uma audiência pública na Câmara Municipal. Eu vou estar participando enquanto cidadão e vou levar até alguns alunos lá para participar. Então, amanhã, sexta-feira, na Câmara Municipal, se os alunos quiserem da FIAM participar, acho que vai ser bem interessante. Às 18h30, vai ter uma audiência discutindo participação social. E essa agenda de desestatização que a gestão Dória está implementando, ela merece ser mais discutida. Ela merece ser melhor esclarecida. A gente está falando de venda ou concessão de parques públicos, do Pacaembu, do AMB, mas as pessoas que moram na cidade, elas estão compreendendo esse contexto? O que implica passar para a iniciativa privada essa gestão desses equipamentos públicos, né? O cidadão vai ter acesso? Então, acho que tem uma série de projetos que são importantes. Acho que a gente não pode perder a perspectiva de que fazer alianças com a iniciativa privada é super importante para a cidade. Ela ajuda a não só melhorar o serviço público, mas também trazer uma atuação mais clara, desde que a gente tenha participação popular, que os cidadãos estejam suficientemente envolvidos no processo de deliberação pública, né? Perdão. E, Marcos, que dicas que você daria para os alunos interessados em ingressar na área de relações públicas governamentais? Olha, como dica, assim, como eu falei, eu passei em 3 órgãos públicos diferentes, então eu tive 3 maneiras de entrada em órgãos públicos diferentes. Quando eu trabalhei na OAB, eu fui contratado CLT. Então, existe a possibilidade de você, enquanto profissional de relações públicas, você se interessar por um determinado órgão público e buscar a contratação, e aí tem os regimes diferentes, né? No caso, CLT, como foi na OAB. Quando eu trabalhei no Conselho Regional de Enfermagem, foi através de concurso. Eu prestei um concurso e passei em primeiro lugar, né? Aí eu assumi o cargo lá, fiquei 5 anos trabalhando no Conselho. E já na Secretaria da Justiça, eu fui comissionado. Então, pelo trabalho anterior que eu tinha realizado na OAB, a gestora da OAB, no caso, foi delegada como secretária da Justiça, a doutora Eunice Prudente, e aí ela me chamou como comissionado para trabalhar na gestão dela. Aí eu trabalhei na parte de cerimonial e assessoria do gabinete, trabalhava direto com ela todos os dias no gabinete. Então, eu fazia atendimento desde o pessoal do MST até deputados e vereadores com as suas demandas políticas e tudo mais. Então, foi uma experiência de trabalho bem interessante. Então, do ponto de vista de carreira, o jovem RP tem essas possibilidades. Ou ele presta o concurso, ou ele pode ser comissionado, ou então contratado como CLT, como qualquer outro profissional. Aí, cada órgão público tem o seu sistema de contratação. Aí ele tem que ficar atento. Para finalizar, né, porque passa rápido, né, Marcos? A gente já está no finalzinho do nosso programa de hoje. Mas, para finalizar, eu gostaria que você dissesse para os nossos alunos, né, os alunos que estão nos assistindo, como que eles podem participar da BRP, já que a gente está falando aqui com o presidente da BRP. Claro. Né? Primeiro, qual é a importância da BRP para eles, enquanto profissionais de relações públicas, e como eles podem participar? Claro. Cristina, a BRP ela é uma associação de profissionais e estudantes de relações públicas, professores também. Nós temos professores associados lá. E o objetivo dela é fazer essa promoção da atividade profissional de relações públicas. Então, desde a graduação, o aluno ele pode se engajar nas atividades que a associação promove. A gente realiza cursos, outros eventos. A gente está com uma agenda nos próximos meses aí de realização de um curso sobre relacionamento com investidores também, que depois a gente vai divulgar amplamente, também a área de comunicação de esportes. Então, a gente está buscando essas agendas aí de atuação. E o aluno ele vai ter contato com outros colegas.
o que ajuda bastante do ponto de vista de networking, né? Você aí ter contato com profissionais que estão no mercado, estão na academia, pode trocar ideias. Então, a gente tem na associação esse espaço de relacionamento. E aí, para quem quiser se associar, basta acessar o nosso site, www.abrpsp.org.br. Aí você tem lá a aba Felice, você preenche o cadastro no site, e aí tem a emissão de boleto e tudo mais. Está tudo explicadinho, os benefícios que você tem como associado também. E fica o convite para os alunos da FIANFAAN se associarem à entidade. Muito obrigada. Infelizmente, chegamos ao final, né, de mais um programa. A gente está muito feliz de ter recebido você aqui e poder esclarecer, né, algumas dúvidas, né, que as dúvidas clássicas da nossa área. Não, foi ótimo. Obrigado pela oportunidade. E também a associação. Muito obrigada. Gostaria de agradecer também as minhas amigas e colegas de trabalho, que Rita Ribas, a Nicole e o professor Marcelo. E espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do programa Sou Mais IRP. E não se esqueça de que você pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e ficar ligado daqui a 2 semanas, porque nós teremos um novo convidado com um novo assunto para discutir os desafios do mercado de relações públicas. Até mais.